Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de mais uma indicação de livro nacional para o quadro Leia Literatura Nacional. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Mestre dos Sapos, da Ana Luísa Abreu. O Mestre dos Sapos foi finalista do concurso Rio Literatura 2016. Bom, gente, recentemente eu comentei... Recentemente não, já tem um tempinho, devem ter uns 2 meses, que eu coloquei nos meus stories do Instagram, se você não me segue, @Aventuras na Leitura. Eu comentei e pedi dicas de livros sobre bruxa, sobre todo esse universo... da fantasia, esse universo mágico, né? Sem ser Harry Potter. E eu recebi muitas indicações, já tava nessa vibe. E acabou que eu entrei em contato com a autora Ana Luísa Abreu, referente a esse livro, que eu tinha achado bem interessante. E ela aceitou então que o Mestre dos Sapos fizesse parte do projeto Leia Literatura Nacional. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro sensacional, que eu tava sentindo muita vontade de ler, né? Algo nesse universo da magia, esse universo da fantasia. Então já sabemos que o Mestre dos Sapos é um livro de fantasia, onde tem um universo aí mágico, que tem personagens bruxas, personagens com poderes. Não poderes de varinha mágica, mas eu vou explicando no decorrer do vídeo. É um livro muito interessante para quem gosta dessas temáticas. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história e depois a gente vai conversar sobre alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui com vocês. A história é ambientada no reino de Nantísia, que é um reino bem afastado, protegido por um pântano. Então, esse reino, ele conta também com sacerdotes e sacerdotisas que têm visões do futuro, que prevêem o futuro, que prevêem guerras, batalhas, confrontos, enfim. Então é um reino distante que conta com a ajuda dessas pessoas para se manterem protegidas, além do pântano, que acreditavam ser um lugar seguro justamente por essa proteção. Nesse reino nós temos a Alessa, que passa a ser a nossa protagonista, e a Alessa é a minha personagem favorita dessa história. Eu gostei muito da construção dessa personagem em todos os aspectos, e após um acidente com um candelabro, a Alessa descobre que ela tem poderes. E esses poderes são muito importantes para ela, porém uma princesa não poderia muito bem seguir tendo poderes naquele reino. Então ela estava aflita, assim como o pai dela, o rei, assim como seu irmão Milo, estavam aflitos de uma possível invasão dos bruxos do pântano. Eles poderiam levar a Alessa justamente por ela ter poderes. A Alessa sempre foi uma personagem muito destemida. Ela também tinha uma irmã chamada Faruque. Não comentei sobre ela, que ela tinha receio da irmã ser levada, porque Faruque era totalmente o oposto da Alessa. Elas não se davam bem, elas brigavam muito. E diferente da irmã, que era uma mulher, a mulher com mais influência naquele reino, a Alessa, ela era uma mulher destemida, que não se preocupava com essas coisas do reino, com esses cuidados, como, por exemplo, se preocupar em arrumar um marido. Até porque é um reino, a gente sabe que tem essa hierarquia toda aí. A Alessa era diferente porque ela não se preocupava com isso, ela não queria muito isso. Isso tudo muda quando aparece Ciro. Ciro era um rapaz que era o futuro conde de Atoleiro da Graça e duque de Marnel. Então ele era um homem também muito influente ali. E ele acaba se apaixonando por Alessa e a Alessa por ele. Só que a Alessa tinha um grande problema no meio desse romance. Se ela se relacionasse com Ciro, ela perderia seus poderes. E a Alessa não queria isso de jeito nenhum. Então, ela teve que encarar esse problema, teve que saber lidar com esse problema da melhor forma possível. E tudo acabou piorando quando a Faruque acabou se relacionando com Ciro e ele foi obrigado a pedi-la em casamento. Pessoal, estou chegando até esse ponto porque ele é muito interessante para o desmembrar da história. A autora conseguiu desenvolver muito bem todos esses aspectos e eu acho que é um livro com muitos acontecimentos, tá? Muitos altos e baixos. E isso faz com que o leitor se prenda à história e se envolva com a história. Foi isso que aconteceu comigo.
Então, até o dia do casamento, estava tudo muito tranquilo. Eu já estava achando aquilo um pouco estranho. No casamento da Farouk com o Ciro, um acontecimento marcante acontece. E esse fato muda todo o rumo da história. A gente começa a conhecer os sapos falantes, que, né, acaba dando aí o nome ao livro. A gente vê o sapo no título do livro, a gente se pergunta, ué, o que tem a ver o sapo, né? Até certo momento a gente não entende o porquê do sapo do título. E a gente começa a descobrir que os sapos também tinham certo poder ali naquele lugar. O sapo falante acaba encontrando a Alessa e fala pra ela sobre um fato que iria acontecer. E ela seria responsável por impedir que determinado fato acontecesse. A partir daí, então, intrigas foram criadas. Toda a relação do reino entre os sacerdotes, sacerdotisas, entre o próprio rei, todas essas relações foram destruídas. Tudo por essa coisa que a Alessa ficou responsável de impedir que acontecesse. Interessante que a partir daí a gente passa a refletir até mesmo sobre a nossa vida, sabe? Quando a gente confia muito em alguém, mesmo sem conhecer a pessoa, e a gente acaba fazendo determinada coisa por influência dessa pessoa ou dessas pessoas. Isso acontece com a Alessa aqui. Então é uma coisa até pra gente refletir sobre a nossa vida, né? Até que ponto a gente pode confiar em determinadas pessoas. No caso aqui são sapos, mas a gente tem a metáfora aí a nosso favor, né? Então até agora eu acho que vocês já conseguem perceber esses altos e baixos que eu disse que essa história tinha. E eu gosto muito disso, justamente pelo que eu falei lá no início do vídeo, né? A gente não fica preso a um fato só, ao desenrolar daquele fato único, não. Aqui a autora proporciona pra gente diferentes fatos. Isso acaba fazendo a leitura mais fluida, né? Não fica aquela leitura cansativa. Então até agora eu acho que vocês já conseguem perceber esses altos e baixos que eu disse que essa história tinha. E eu gosto muito disso, justamente pelo que eu falei lá no início do vídeo, né? A gente não fica preso a um fato só, ao desenrolar daquele fato único, não. Aqui a autora proporciona pra gente diferentes fatos. Isso acaba fazendo a leitura mais fluida, né? Não fica aquela leitura cansativa. Bom, gente, então a gente vai continuar acompanhando aí essa batalha que se inicia, tá? Essas mutações que as pessoas sofrem. Quem são os responsáveis por essas mutações? A gente tem diversos outros personagens na história que merecem muito a nossa atenção. Um deles é o Melk. O Melk merece nossa atenção. Vocês vão entender o porquê no decorrer da história, tá? Ele também é um personagem que merece um destaque, tá, ao meu ver, pela construção também que a autora conseguiu fazer dele. Ela conseguiu enganar como leitora pela construção desse personagem. Também foi um personagem que eu gostei, por mais que ele tenha me surpreendido, tá, de diversas formas. Foi um personagem que eu gostei de como foi construído. Outros personagens que eu também gostei muito foram as damas de companhia da Alessa, porque a gente tem ali diversas personalidades. A gente já tem uma dama de companhia que restringia, no caso, a Alessa de fazer várias coisas que ela tinha vontade. E, em contrapartida, a gente tem outra que já apoiava a Alessa nessas aventuras dela, nesses momentos que ela buscava a sua independência, que ela dizia que não era porque ela era mulher que ela tinha que ser impedida de fazer determinadas coisas, né? Então eu gostei muito também de conhecer os personagens dessa história. Para você, leitor, leitora, que assim como eu não está acostumada com fantasia, com o gênero fantasia, fica aqui a minha indicação de leitura. Eu acho que às vezes, quem me acompanha aqui sabe, eu leio muito livro de história, muito livro de não ficção, biografias. Eu tô lendo mais biografias agora, né? Mas eu leio muitos livros de ficção, poesia, crônicas. E são leituras que, às vezes, a gente acaba caindo ali na mesmice, né? Vamos ler livro de não ficção novamente, poesia novamente. Eu acho que sempre tem que ter aquela quebra, aquele momento que a gente decide pegar um gênero diferente para sair da nossa zona de conforto e para relaxar mais, para se aventurar, né?
Um livro que a gente busca uma aventura diferente. E com certeza eu encontrei essa aventura que eu buscava no universo mágico, no universo da fantasia. E fica a minha indicação também para você que gosta de livro de fantasia. Eu acredito que como você já está acostumado com esse ambiente da fantasia, esse ambiente mágico, com certeza você vai gostar dessa história. Principalmente de todo o contexto que foi criado ali, da ambientação, das batalhas, dos personagens, né? A gente tem também não só seres humanos, mas animais, tá? E esses animais, que são os sapos, não entrei muito no assunto deles, porque senão acaba contando muito spoiler, né? Então, os sapos também têm grande importância nessa história. Afinal, como eu disse, foi graças aos sapos que todo o rumo da história mudou, virou de cabeça para baixo. Essa foi mais uma indicação, então, do projeto Ler Literatura Nacional, que tem o objetivo de divulgar a literatura nacional contemporânea e indicar livros nacionais contemporâneos para vocês que me assistem. Temos uma playlist com várias indicações de leituras aqui no canal. Caso vocês se interessem em adquirir O Mestre dos Sapos, eu vou deixar todos os links para compra aqui na descrição. Lembrando que caso vocês adquiram o e-book, você pode ler tanto no celular, quanto no computador, quanto no Kindle, tá? Então em diversas plataformas você pode ter acesso ao e-book. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo porque vocês vão estar me ajudando muito a divulgar meu trabalho. Se inscrevam no Aventuras na Leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!